Olá, gente! Estamos aqui chegando na segunda edição do Vancast. E claro, eu não poderia deixar de trazer nesse segundo episódio algo que eu carrego muito comigo, que é alta performance. E eu trouxe um convidado super especial, que vai falar sobre esse assunto com a gente hoje, com muita excelência, com muita maestria, até porque eu me conectei com essa pessoa por um propósito de um evento que começa amanhã às 7 horas da manhã, dia 27 de janeiro. Então, o Dr. Emílio César, que é o nosso convidado do segundo episódio do Vancast, que inclusive hoje, quem está nos acompanhando aí pelo Instagram, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E lembrando que a gente vai ter também ele gravado lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, sugiro que você corra lá, se inscreva, para depois rever esse podcast, que será, assim, sensacional e de muito conhecimento. Às vezes as pessoas me perguntam por que o Vancast? Eu falo, é porque está sendo o meu momento de maior aprendizado. Então, eu não poderia trazer pessoas sem conhecimento, né? E o Dr. Emílio César, que é um médico especialista em traumatologia do esporte, e ele é formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas ele é graduado em medicina pela Faculdade Pitágoras de Montes Claros e a sua especialidade é em ortopedia. Mas ele é muito focado no esporte. Quero te dar boas-vindas, doutor Emílio. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E assim, eu quero que você fale um pouco mais daquilo que você carrega, né? Além da sua missão de estar aí contribuindo com as pessoas ao sentido de prevenção, de cuidado e tratamento dentro do esporte, aliado aí com a ortopedia. Se apresente um pouquinho melhor pra gente começar esse super bate... Será que a gente pode falar bate-bola? Depende. A bola que eu jogava ela é laranjada e desse tamanho aqui, Uau, isso aí. Então, né? fala um pouquinho pra gente aí sobre você, um pouquinho sobre a sua missão, seu propósito, se apresente melhor. Pessoal, boa noite. Quero agradecer o convite da Van aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo aí, tá? Meu nome é Emílio, a minha formação é ortopedia e traumatologia e minha subespecialidade é traumatologia esportiva, além da minha pós-graduação em medicina do esporte. Como a nossa colega bem falou, eu fiz a graduação aqui nas faculdades Pitágoras e hoje retornei à minha cidade sendo preceptor e professor na faculdade na qual eu me formei. Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ponto de vista, né, dentro do esporte e essa busca pela alta performance. Quando eu me conectei com o Dr. Emílio, foi exatamente através da proposta do evento que ele está trazendo em Montes Claros, em primeiríssima mão. Porque falar de esporte, a gente ouve se falar ainda muito pouco de movimentos que tragam consciência para as pessoas da importância dessa prática. E quando a gente fala de alta performance, né, me tornar melhor naquilo que eu faço, isso me chamou muita atenção e foi o que gerou, assim, a nossa conexão, que inclusive eu já estou inscrita no evento, gente. Estarei lá amanhã, às 7 horas da manhã, e estarei sábado e domingo totalmente focada ali naquela entrega. Até porque esporte faz parte da minha vida. É o estilo de vida hoje, o esporte é como estilo de vida na minha casa, na minha família, a vida dos meus filhos. A minha mudança hoje geográfica foi exatamente por investir na vida dos meus filhos e no esporte. A gente está muito focado nisso. E hoje eu quero ouvir, né, do doutor sobre o seu ponto de vista quando a gente fala esporte e alta performance. De que forma que você vê que as pessoas hoje trabalham todo esse contexto na sua vida, na sua rotina, o estilo de vida? Como que você vê isso? Qual é a sua visão? Certo. O esporte de alta performance, ele é chato, extremamente rigoroso e o indivíduo que se destina a treinar em alta performance, ele só pode fazer única e exclusivamente isso. Porque é muito difícil você chegar em uma alta performance, tá? Mesmo colegas meus, pessoas do nosso vínculo de academia, de CrossFit, de qualquer área de modalidade esportiva, não chegam aos pés de uma modalidade esportiva em alta performance, tá? O atleta precisa treinar aí mais de 8 horas por dia, ele tem uma dieta bem regrada, ele necessita de ter um período de descanso destinado para isso, tá? Uso de telas,
estresses familiares, cobranças externas, mídia, patrocínio. Então, tudo isso gera um estresse absurdo no atleta. Perfeito. Nós temos, por mais que pratiquemos a atividade em um nível interessante, nós temos a atividade fim que é o nosso trabalho. Eu sou cirurgião, eu sou ortopedista, eu tenho que atender, eu tenho que fazer plantões, cirurgias. Eu utilizo a musculação, primeiro, como início do meu trabalho. Segundo, para eu ter aptidão física para conseguir aguentar um dia inteiro de trabalho, que a minha função ela é muito braçal, a ortopedia é muito braçal, e também para eu ter um nível psicológico tranquilo para levar o meu dia. Então, assim, eu ganho em mais de 3 opções do meu dia e, na minha vida, eu ganho a saúde e previno muito mais doenças de longo prazo, doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, síndrome metabólica, hipertensão arterial, obesidade. Há trabalhos mostrando que neoplasias são preveníveis através de treino resistido, não somente modalidades esportivas no geral, como, por exemplo, atividades aeróbicas, mas o esporte em si, independente da modalidade que você pratica, ele deve ser feito como prescrição médica. Perfeito. E o que eu acho muito interessante é sobre inserir isso em nossa vida. Eu sempre trago uma consciência o seguinte: quando eu comecei a praticar esporte, eu comecei a praticar esporte ainda na época escolar, por volta ali dos 11 anos, eu era apaixonada pelo futebol. E aquilo me liberava tanto assim para a vida, né, que não era sobre o futebol. Era sobre a coragem envolvida, os hormônios liberados ali naquela atividade e que me fazia se posicionar na vida de forma diferente. Perfeito. E você acredita que o esporte como estilo de vida, quando é que ele deve ser desenvolvida na vida? Hoje não tem uma idade mínima para iniciar uma modalidade esportiva. Perfeito. Tá? Tem muitas crianças que iniciam sua modalidade logo após a nascerem, passando aquele período em que as vacinas devem ser dadas para a criança. Há muitos recém-nascidos, vamos colocar assim, crianças abaixo de 1 ano, que já praticam natação. Certo? Agora, o treino resistido, hoje é uma discussão ainda em vários congressos. Isso, ano passado, inclusive, foi discussão no Congresso de Medicina Esportiva lá em Floripa, em que qual a idade certa, ou qual a idade ideal, margem ideal para se começar a implementar um treino resistido em uma criança, certo? Eles não chegaram a um consenso, mas a média seria ali entre 5 e 7 anos, tá? Um detalhe importante para quem está nos ouvindo aí e quem está também nos assistindo, né? É que a visão de que a fase de crescimento ela fecharia precocemente devido a treinos resistidos, musculação, a sobrecarga articular, Sim. Isso já foi constatado cientificamente que não acontece. Que não acontece. Isso, mesmo que cientificamente não fosse comprovado, vamos fazer uma análise simples. Eu e várias crianças da minha idade, hoje eu tenho 37, então nasci em 86, então as crianças que pegaram ali anos 90, a gente não tinha celulares, muito videogame, Sim. Então as atividades eram recreativas. Então a gente subia em árvore, caía de árvore, os esportes eram esportes muito traumáticos, a gente brincava, corria, então assim, o nível de intensidade que a gente tinha com essas brincadeiras, para uma criança era elevado. Totalmente. Extremamente desafiadores. Exato, e isso não comprometeu em nenhum momento o meu crescimento, ao contrário. Hoje eu sou um dos membros da minha família mais alto. Sim. Porque então você acredita que isso é um mito hoje, né? Sim, não é um mito, isso aí já é proscrito, isso aí era uma ideia antiga, em que as pessoas tinham essa suposição de que a criança iria ter uma alteração do crescimento, seria um baixinho. Eu carregava isso, essa crença. Aí, o maior exemplo eram os ginastas, que eles tinham atividade intensa desde a infância
e eles não cresciam. Primeiro ponto, a modalidade esportiva deles é diferente da maioria. Segundo, a maioria das modalidades, independente do que aconteça, é em alto rendimento desde a infância. A China nos mostra isso, os Estados Unidos nos mostra isso. E a outra questão é, eles são pequenos, eles apresentam baixa estatura porque a genética deles, de pai e de mãe, são de pessoas pequenas. São de pessoas pequenas. Vamos colocar um outro exemplo. Os filhos do LeBron James aí, que estão disputando campeonatos no college, eles são altos e praticam basquete desde crianças. Sim. Então, assim, não é que o treino de alto rendimento, o treino resistido vai fazer com que a criança não cresça. Que cause algum prejuízo. Assim, Isso daí sentido. é o DNA dele, a carga genética que ele traz consigo, que é de uma pessoa de baixa estatura. Sim. Certo? Sim. É isso daí. Eu gosto muito de associar a prática esportiva para um alto rendimento mental. Excelente. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele dá uma explosão quando você leva para ele um desafio muito grande que movimenta todo o meu corpo, principalmente para situações desafiadoras, né? Esportes desafiadores. E aí, como é que você consegue observar o esporte associado a uma liberação de emoções positivas? Certo. O esporte, independente da modalidade, mas principalmente modalidades de treinos resistidos, né? Musculação, crossfit, em que a intensidade e o volume de treino, por mais que a percepção seja adaptativa e individualizada, mas sendo com um bom volume de treino, a elevação de níveis de endorfinas no sistema nervoso central é elevadíssima, certo? E isso faz com que a sensação de recompensa aumente muito. Então, serotoninas são elevadíssimas em nosso sistema nervoso central após um treino resistido, certo? Então, você pode reparar que após um treino com uma intensidade muito boa, a pessoa, após o treino, ela já vai se sentir melhor. Durante o treino, não vai. Ela quer matar o personal. Porque um treino de verdade, ele é intenso. Sim. Entendeu? Eu não sei qual o nível que as pessoas habitualmente treinam, mas quando elas treinam num nível muito elevado, realmente você se cansa, tá? Então, Por exemplo, pessoas muito ansiosas. O nível sim. de treino, ele deve estar numa estatística a esse nível de ansiedade? Tem um trabalho muito interessante, ele é recente, ele é 2017, 2018, não lembro certinho. Ele mostra que ele comparou pacientes ansiosos documentados com ansiedade. Então, um grupo tomava medicação e não praticava exercício. O outro grupo tomava medicação e praticava exercício, e o outro grupo só praticava exercício. E o outro grupo não fazia nada. Certo? Então, assim, o grupo que não tomava medicação e fazia o exercício, a melhora sintomática declarada dos pacientes era semelhante ao uso da medicação sem exercício. E a soma da medicação com exercício melhorava ainda mais. Ou seja, se você conseguir adaptar o seu dia a dia, o seu cotidiano em prol do exercício, você já exclui o fator farmacológico. Total. Entendeu? Total. Então, o treino, ele é remédio, prevenção, tratamento, é um psicólogo excelente, Sim. tá? Não que a avaliação psicológica deva ser descartada, mas como melhora serotoninérgica, melhora dopaminérgica, melhora estética, melhora física, autoconfiança. Botox mais barato, né? É um botox muscular, né? O braço e as pernas agradecem, né? Total. Então, assim, vale muito a pena você substituir o tratamento farmacológico pelo tratamento não farmacológico, Sim. inserindo o treino nesse tipo de tratamento não farmacológico, além das outras maneiras de manipular isso. O próprio psicólogo é
o nutricionista é outro, porque há alguns alimentos que direcionam uma melhora de satisfação, Sim, certo? Alguns total. carboidratos, por exemplo, certo? Alguns tipos de chás melhoram bem. Fitoterápicos melhoram a questão intelectual e de bem-estar. Não vão melhorar a hipertrofia, Sim, mas outros fatores do sistema nervoso central e questão psicológica melhoram sim. sim, sim. À disposição, né? Sim, Inclusive. cafeína é um excelente pré-treino. Eu Total. tomo ele todos os dias. Ótimo, perfeito. Ou seja, a gente entende que uma equipe, né, multidisciplinar para chegar a um resultado de excelência é fundamental. Multi e interdisciplinar. Multi e interdisciplinar. Os profissionais, Tá vendo, o né, atleta e o Renatinha? indivíduo. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu ainda faço atendimento terapêutico, né, individual. Sim, E quando a minha paciente chega, a primeira coisa que eu pergunto para ela, você pratica algum esporte? sim, Você faz alguma atividade física? E quando a resposta é não, falo, então, essa é a primeira prescrição, sim. sabe? Antes de qualquer coisa. Por quê? Eu acredito muito que o esporte, que a prática física, ela explora muitas competências. E o que eu trabalho muito são os resultados que eu alcanço, que eu apliquei antes em mim, que eu acredito porque funcionou, deu certo, não tem como dar errado, né? Essa questão do desenvolvimento das competências como força, como resiliência, como resistência, mobilidade, a pressão mental e principalmente as estratégias para a própria vida, Sim. né? Para conduzir a vida. Então, assim, hoje eu vejo o esporte nesse sentido. Quando eu falo de alta performance no esporte, é quando o atleta ele consegue ir além do esporte. Ele alcançou certo objetivo, mas que ele replica em todas as áreas da vida dele. Se tornando um homem de fato, ou uma mulher de alto rendimento, porque ela é bem-sucedida em todas as áreas da vida. Você acredita nisso? Se o atleta ele mantiver uma consciência, uma maturidade intelectual fora de campo ou de quadra, sem sombra de dúvida, ele se torna um atleta de alta performance e um profissional bem-sucedido. Perfeito. A questão é que, tanto antigamente quanto hoje, de um modo geral, o atleta ele se perde muito. Há uma fala do Muhammad Ali, se eu não me engano, em que o desafio dele maior era correr da imprensa e das mulheres e das festas. Ó, Porque era muito fácil isso chegar até ele. Para ele manter o seu foco, ele tinha que se preparar ainda mais a questão psicológica do que a questão física. sim, sim. Então, o atleta que ele consegue direcionar a questão social, a questão psicológica associada à sua prática esportiva, ele se torna, sim, um atleta de alta performance e um profissional bem-sucedido. Perfeito. Até porque é o seguinte, nós somos seres sistêmicos. Nós temos várias áreas da vida que precisa andar em congruência com aquilo que a gente carrega. Sim. Ou seja, faz sentido ser bem-sucedido em uma área e ter um fracasso em outra área? Ninguém é perfeito, não, hein? Ninguém é perfeito, exatamente. Mas você acredita que a gente tem um ponto de equilíbrio? Por exemplo, eu olho muito pro futebol e observo muito as técnicas, a estratégia e a visão de campo, de preparação. Sim. E sempre analiso o seguinte, se a gente aplicar todas essas estratégias desse esporte específico na vida, qual é o gol que a gente vai fazer? Então, não falo necessariamente de um nível de perfeição, sabe? Mas quando você foca em um resultado, né? Seja na musculação, ou seja no futebol, qualquer outro tipo de esporte, quando você descobre as estratégias para alcançar o seu objetivo naquele determinado esporte, se eu aplico em uma outra área, por exemplo, na minha vida financeira, alguma das estratégias que eu utilizo para trabalhar dentro do esporte? Olha, o primeiro ponto é a mudança de pensamento. Uau, mudança de mentalidade. Se você se mantém focado nesse mesmo caminho aqui, batendo de frente na parede, a única coisa que você vai conseguir é abrir um buraco. Perfeito. Certo? Se a parede for mais resistente que você, o buraco é na cabeça sua.
Sim. certo? Agora, se você utiliza conselhos de pessoas, principalmente pessoas que passaram por aquele caminho que você quer passar, atingir aquele objetivo que você quer atingir. Se você começar a aprender, a estudar e se dedicar, ou seja, ter aquela frequência necessária para se manter naquele foco, você obtém sucesso, tá? Hoje o que a gente tem muito mais de concreto é que as pessoas que são muito bem sucedidas hoje, em qualquer área, não estou falando somente a questão de dinheiro, tá? Sim. Mas de network, que o famoso zerar a vida, né? Sim. São pessoas que martelaram frequentemente naquele ponto ali, mas não da mesma maneira. Porque quem quer resultados diferentes precisa de estímulos diferentes, né? Fazendo as mesmas coisas, eu não vou mudar os meus resultados. Quem falou isso, se não me engano, foi o Einstein, né? Você não consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, jamais. A gente já sabe, a gente inclusive vê isso no nosso dia a dia. Agora, me fale uma coisa. Eu, né, como mentora, como terapeuta, e inclusive em no meu evento, né, que foi o Resgate, eu já iniciei o evento já mobilizando a mulherada à prática física. Excelente. E ali a gente encontra uma série de mulheres que têm aí 30, 40, até 50 anos que não têm uma prática constante da prática física. Sim. Você, como um médico focado aí na prevenção de lesões, né, nos traumas de musculares, o que você indica hoje para as pessoas que estão totalmente paradas? Certo. Primeiro... E decidem, né, começar. Falam, não, eu vou começar a fazer alguma coisa. Qual que é a dica que você dá para evitar até uma lesão? Porque quando eu não estou em movimento, você concorda comigo que eu fico totalmente atrofiada? Eu não sei você, mas se eu ficar sem ir pra academia uma semana, eu fico empenada. Quer matar uma na rua aí, né? Eu fico dura. Eu não consigo, eu sinto dor nisso, eu sinto dor naquilo. Por quê? Eu me mantenho na prática física, principalmente na musculação, desde os meus 16 anos. Então, eu parei nas minhas gestações um curto período, mas a hora que eu parava, eu começava a ficar dura, sentia dor, e sabe, assim, parecendo que o corpo estava dizendo, eu preciso de alguma prática, né? Perfeito. E quem nunca fez? E decide começar, porque nos meus eventos eu recebo mulherada que nunca se movimentou. E aí eu já dou um desafio, inclusive a gente finalizou um desafio semana passada, e elas todas na academia. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, porque quem nunca foi, como é que vai ser isso aí pra não ter uma lesão? Me ajuda aí a orientar essa mulherada. Primeiro ponto, parabéns para quem decidiu começar. Tá? Isso aí, tá vendo, né? A parte mais difícil é você entender que você precisa. Perfeito. Certo? Eu preciso fazer alguns ajustes. Ok, então eu já sei que esses ajustes precisam ser feitos, vou decidir fazê-los, ou seja, já estou de parabéns, eu comigo mesmo, de que eu tenho que mudar fala, roupa, treino, conexão com pessoas, etc. Então, a partir do momento que eu decido mudar, eu já estou de parabéns comigo mesmo. Perfeito. Segundo ponto, em relação ao exercício físico. Acompanhamento profissional é a primeira coisa, tá? Médico, nutricionista, personal, psicólogo, a depender do nível de intensidade do exercício físico, fisioterapeuta, tá? É assim como a gente já tinha abordado aqui, o acompanhamento ele tem que ser multiprofissional e interprofissional, ou seja, são vários profissionais e profissionais que conversam entre si. Nossa, doutor, mas e aí imagina aquela que tá lá com poder aquisitivo baixíssimo, ela fala, então não vou começar nada, porque eu não tenho condição de ter essa equipe. O que eu faço? Por onde que eu começo? Excelente. O SUS hoje ele consegue arcar com os custos de médico, nutricionista, fisioterapeuta. A questão é, a pessoa que quer melhorar uma qualidade de vida, ela vai ter que direcionar o seu estudo e a sua dedicação todos os dias em prol daquele objetivo. Perfeito. Certo? É barato? Não é. É fácil? Não é. Mas se você não se dedicar àquilo que você pretende, você não vai atingir o objetivo que você quer. E é possível, né? Entendeu? Sem sombra de dúvida. Acreditar sempre é o importante, tá? Excelente. E é isso que a gente tem que fazer. Se fosse assim, eu não tinha saído de office boy, de vendedor de colchão, caixa de supermercado e não seria a sua especialista na minha área. Entendeu? Então, assim, é trabalhar, é ser frequente,
a encher o saco de muita gente Sim, sim. e seguir em frente. E assim, o primeiro ponto é aprenda a ouvir conselhos e interpretar opiniões. A opinião é a percepção de uma terceira pessoa sobre o que ela acha que você deveria fazer em uma determinada situação. Sim. O conselho já é a interpretação também de uma terceira pessoa, porém do que ela faria se ela estivesse no seu lugar nessa situação. E na maioria das vezes a pessoa que te dá o conselho é a pessoa que já atingiu o objetivo, já passou por todo o caminho que você quer passar para chegar aqui nesse E ponto. que fica mais fácil, né? Não necessariamente, mas Melhora te dá uma muito. visão diferenciada do que Melhora você muito. pode esperar o que vai acontecer. Sim. Melhor do que você andar de olhos fechados. Sim, com certeza. Agora, quando a gente fala sobre a constância, que é um Excelente. grande desafio, e uma das métricas que a gente tem, inclusive estudos que comprovam, é o seguinte: faça pelo menos uma atividade todos os dias, de preferência no mesmo horário, para que você provoque esse movimento no seu cérebro, para ele entender que, olha, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, as coisas têm que acontecer. Sim? A constância, ela é primordial na vida de todo atleta. Sim. Como é que você vê de mais desafiador, na sua experiência até como atleta, né? Eu nem perguntei qual que é o esporte que você pratica, mas eu entendi que musculação ele faz, gente. Mas, assim, como é que você trabalha isso com as pessoas, essa questão da constância, para me manter na constância, ainda que eu tenha me envolvido em algum prejuízo muscular? Então, eu, quando não estou na academia, devido a viagens, compromissos, eu fico, por exemplo, uma semana sem ir para academia, e eu já fico pensando, o que que eu vou fazer? E esses dias eu decidi correr, que é algo que eu odeio, mas eu entendo que adulto não faz o que quer, ele faz o que preciso Eu decidi correr, e aí o meu joelho começou a doer. E se tem uma coisa no meu corpo que eu preservo muito, se chama nádegas, porque segura meu tronco. Então, ela tem que estar bem durinha para segurar o peso aqui do tronco. E o meu joelho, porque se a nádega desce, o joelho sustenta. Então, eu preservo muito, cuidar do joelho, cuidar das nádegas. O que que você orienta nesse caso, assim? Certo. Primeiro ponto que é até uma prática minha, espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, siga o exemplo, que eu não viajo para nenhum lugar que não tenha academia. Ó. No hotel, a premissa é que tenha pelo menos um ginásiozinho. Ah, não deu certo, não tem, ok. O chão tá aí, faz flexão, abdominal, pendura em algum lugar e vai fazer Procura um barra. recurso. Entendeu? A questão é, você tem que utilizar as ferramentas ao seu redor para você manter-se ativo fazendo aquilo que você já faz habitualmente. Provavelmente seu joelho começou a doer porque você não estava acostumada a fazer aquela modalidade. Nunca, Você deve treinar odiava musculação Sim. e, eu quero me manter ativo, eu não tenho nada para fazer, eu vou correr. Provavelmente o terreno não era o ideal, o calçado que você estava utilizando é um calçado para treinar musculação e não para corrida. Ai, gente, já tô O saindo aqui com a seu consulta corpo, garantida. o seu corpo não estava adaptado a essa modalidade específica, então você iria sentir dor no dia seguinte, entendeu? E correria o risco, sim, de ter alguma lesão, porque se 30 dias com esse joelho. sim, ué, então é a mesma coisa. Pega um atleta de natação e coloca para ele correr uma maratona, Gente, entendeu? São modalidades totalmente diferentes, sim. modalidades que se aproximam. Coloca um marombeiro, né, o praticante de musculação, para fazer um crossfit e vice-versa. São modalidades diferentes. Tanto um como o outro corre o risco de lesão, porque são modalidades diferentes, não dá para comparar. Então a gente Tá? tem que ter muito cuidado Intensidade, nessa biomecânica, escolha, né? sem sombra de dúvida. Sim. Outro ponto que você falou aí é o seguinte, não é o glúteo que vai segurar o seu tronco. É um complexo muscular que chama core. Gente, olha só, Tá. achei que era o glúteo. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? O glúteo ele faz a extensão, parte dele, né, faz a extensão do seu tronco, Aham. certo? A extensão do seu quadril, o movimento para trás, parte dele é dos isquiotibiais e do glúteo, assim como da musculatura paravertebral lombar. Porém, quem sustenta o seu tronco é esse complexo muscular que chama core. Reta abdominal, oblíquos, musculatura paravertebral lombar, soalho pélvico e adutores.
Então, é a primeira musculatura, inclusive, que é ativada em qualquer movimento aéreo. Para você saltar, por exemplo, fazer um arremesso, fazer um corte jogando vôlei, saltar, brincar. O grupo muscular que vai te sustentar quando você está aéreo, quando você está no ar, é o core. E se você não tiver esse grupo muscular bem fortalecido, você vai saltar, você vai se desequilibrar, você vai cair, pender para um lado, pender para o outro. E na musculação não é diferente. Se você tiver um core fraco, a chance de você ter lesões no tronco, né, no seu eixo, é muito maior. Porque você pode ter lesões por supercompensação. Você vai tentar compensar de um lado, esse lado que não está habitualmente acostumado àquela sobrecarga, ele vai ter um estiramento, um pinçamento, uma hérnia, por exemplo, que, a depender do grau, pode ser cirúrgico, tá? Então, assim, a avaliação clínica e o acompanhamento clínico de todos os profissionais que a gente já mencionou aqui, vale a pena, ela é a rotina. Perfeito. Certo? Não tem que comer todo dia? Ok, tem que acompanhar com o nutricionista. Não tem que treinar todo dia? Tem que treinar com o personal. Não tem que fazer avaliação laboratorial frequente? Tem que acompanhar com o médico. Ah, eu me estressei, eu não aguento mais, eu quero lá treinar. Psicólogo. Ah, eu quero saber se realmente o meu entendimento, a minha busca é na musculação. Talvez o Muay Thai seja melhor para você. Talvez você se encontra no CrossFit. Eu até incluí essa pergunta. Então, é a modalidade. Assim, você pode muitas vezes encontrar a felicidade, vamos colocar dessa forma, na ausência de uma outra palavra, em modalidades distintas. Né? Então, eu trabalho muito essa questão das competências dentro do esporte, porque eu acredito de fato sobre isso. É quando eu preciso me encorajar para algo novo. Porque já é do nosso sistema de proteção cerebral não ir para o novo, né? Ele tem medo, ele quer... O nosso organismo ele tende a se acomodar. Exatamente. E aí, quando eu estou me atentando a algo que eu preciso fazer diferente, porque foi aquilo que a gente falou, né? Fazendo as mesmas coisas, meus resultados não vão mudar. Sim. Eu sempre me proponho em uma atividade de grande desafio. E eu passei aí, por exemplo, 2020, 2021, investi muito no pedal. Mas foi muito. Fiz 200 km de pedal de uma cidade para outra naquela, né? E que me fez muito bem, me promoveu da forma que eu queria. E que eu me senti realmente muito encorajada para muitas coisas na vida. E hoje eu tenho um outro objetivo. Hoje eu quero encontrar um esporte desafiador para me promover ainda para esse encorajamento para as coisas, para as questões da vida. Como eu te disse, é sobre o que eu carrego e acredito que influencia muito nas minhas tomadas de decisões. Perfeito. Como é que você me aponta se um caminho, olha, para você escolher essa atividade desafiadora que vai te levar nesse nível de mais autoconfiança, de mais coragem? Eu fiz um teste com a bike, deu super certo. Nossa, não tive nenhum problema. Continue. Mas eu quero fazer algo que me desafie ainda mais. Mas você está falando que você treinou durante quanto tempo aí? Eu treinei 2 anos de bike. Ah, excelente. 2 anos de bike. E aí, esse ano, eu treinei muito Muay Thai, né? Me deu mais... fiquei mais, assim, desbravada pra vida e fez muito bom. Apesar de que o meu treinador faltava me matar. Eu deitava no chão e falava assim, meu Deus do céu, me tira disso aqui, né? Aí foi, esse ano eu treinei, mas ele ainda não me desafiou. Entendi. É interessante que esportes, modalidades, né, de combate, elas resultam em uma autoconfiança elevadíssima. Tem até indicações de que crianças com baixa autoestima, elas comecem a lutar. Uau, perfeito. Porque elas vão adquirir autoconfiança. Sim. Elas vão entender que, poxa, a depender do que eu faço, eu posso machucar o coleguinha, então ganha autocontrole. Sim. Certo? E se torna uma pessoa muito mais íntegra, né? Dela com ela mesma e dela com o outro, porque a competição faz com que você busque o respeito mútuo. Então, crianças, orienta aí os pais e as mães que estiverem nos assistindo
a colocar os filhos em atividades de luta aí, para competir. Perfeito. Já peguei essa dica, viu? Já peguei. E se liga que o Darran Sim. Cunha vai falar sobre treino resistido em crianças e adolescentes. Eu não vou perder, né, gente? Por isso que eu já me inscrevi, porque, assim, é um assunto que realmente faz parte da minha vida. Eu não vivo sem prática esportiva. Sim. Meus filhos também, né? Eu sempre observo, inclusive, nos comportamentos deles. Eu tenho 3. Eu tenho, inclusive, um de 20 anos que é autista. Tenho um de 13 e tenho o de 8. Aí eu percebo, por exemplo, no de 8, uma insegurança muito grande para algumas questões na vida. E aí eu fico assim, o esporte vai resolver isso. É a síndrome do caçula, né? É tipo isso. E aí eu fico pensando o seguinte, o esporte, ele realmente molda o caráter de uma criança? Boa pergunta, não sei te informar. Perfeito, tá vendo, gente? A gente não sabe de tudo, né? Não sei te informar, mas eu acredito que ele contribui. Agora, se ele vai moldar, é assim, é aquela premissa de que a escola dá instrução, mas educação quem dá são os pais. Perfeito. Então, eu acredito que o esporte ele ajuda a moldar, mas ele não é o completo. Meu filho é atentado, eu quero colocar ele em um esporte para ele gastar energia. Ok. Sim. Se a criança é uma criança que não tem um suporte familiar adequado, Se não tem uma base. vai ser um adulto desequilibrado de qualquer forma, e não é o esporte que vai mudar de todos isso. os estímulos que ele tem, né? Sim, agora, se ele tiver um acompanhamento, apoio familiar, se tiver um treinador que o cobre, que o oriente, não só o treinador que martela na cabeça dele, e ele entender que o esporte direcionado para a sociedade vai fazê-lo uma pessoa, né, um homem e uma mulher, não um moleque, um malandrinho, isso eu sou 100% a favor. Sim. Agora, o esporte como único método de direcionamento social, vamos colocar dessa forma, né, é incompleto. Incompleto, falta algo. Muita coisa, hein? Muita coisa, né? Muito estímulo, até porque nós somos formados por vários estímulos que estão ao nosso redor ali, que contribuem para toda essa formação. Mas há alguns, né, pensadores, inclusive, que eu até anotei aqui para colocar em discussão, que acreditam muito, né, nessa formação de caráter do indivíduo. Sim. Mas, enfim, o que a gente precisa agora falar um pouquinho é sobre essa sua promoção, essa sua proposta do Golden Life. Como que nasceu o Golden Life, doutor Emílio? Eu sou muito maluco aí. Gente, olha só, quando eu cheguei aqui nessa sala, antes dele começar a falar, eu já vi um homem muito encorajado, então eu já entendi o que ele fazia. Porque, assim, pra mim, não existe outro caminho senão a prática esportiva, seja a atividade que você desenvolve. Se você não tiver em movimento, você não vai ser desbravado pra vida. E quando eu cheguei aqui, a voz dele já estava lá na escada. Aí eu falei, realmente, ele é resultado do que ele está trazendo para Montes Claros. Então, conta pra gente, como é que nasceu o Golden Life? De onde surgiu? O Golden Life ele saiu de uma inspiração que eu tive depois de uma noite de sono aí. Eu falei, olha, a gente tem que sanar uma dor. Após eu finalizar minha subespecialização em São Paulo, eu permaneci lá há muito tempo ainda e eu tive algumas oportunidades de retornar para cá. Só que eu desacelerei muito rápido, então eu saí assim de 300 km por hora e fui para 50 km por hora. Então, eu queria algo para me direcionar. Uhum. Então, eu estava fazendo as parcerias aqui. Sim. Falei, olha, eu preciso de algo para eu arranjar um problema para resolver. E eu fui fazendo parcerias, contato com vários clubes, vários atletas aqui. Eu pensei, poxa, a gente precisa de algo não somente para divertir as pessoas, a gente tem algo para instruir. Então, assim, foi bem numa época que estava tendo uma festa muito boa e muito conhecida aqui na cidade. Eu falei, poxa, eu acho que é uma dor que eu consigo sanar. Aí a primeira coisa que eu me perguntei por que não tem? Por que ninguém nunca fez? Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho uma qualidade técnica melhor que a de muita gente. Por que ninguém nunca fez? Aí eu fico assim... Mas eu tenho coragem de fazer o que ninguém nunca fez. É tipo isso? Algumas coisas aí... eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um evento.
Aí eu comecei a estruturar, o Diego entrou nessa aí comigo com a cara e a coragem também, não sabia muito bem o que seria, eu mesmo não sei ainda o que o evento será, Uau. né? Então, assim, nós temos uma expectativa, um direcionamento, uma administração, uma organização, mas o resultado eu só saberei no final do Pós-evento. domingo, né? E como será a repercussão disso só na segunda-feira. Então, assim, o Golden Life ele surgiu para sanar uma dor que o mercado de Montes Claros do Norte de Minas precisa, que é a instrução e O capacitação, conhecimento. sim, a capacitação e instrução de profissionais da região, porque nós já temos atletas individuais se destacando aí no Mister Olímpia, no Arnold Classic, em competições de CrossFit. Temos 3 equipes aqui da cidade que já disputam modalidades de expressão, disputam campeonatos de expressão. Poxa, toda vez que esse pessoal precisar de uma intervenção clínica ou uma ajuda profissional, eles têm que ir a Belo Horizonte, a São Paulo. Ah, legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai Vamos promover capacitar, aqui, né? nós vamos fazer a capacitação das pessoas aqui da região. A questão é, será que as pessoas aqui da região enxergam valor em um evento desse? Será que as pessoas entendem que o gasto para se profissionalizar e para se capacitar indo a São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Fortaleza, Rio Grande do Sul, que seja, sair daqui de Moscou e ir para qualquer outro lugar, vai gastar uma média de 3 a 5 mil reais em um evento que está abaixo de 500 reais, é uma oportunidade única aqui na cidade? Então, assim, um evento que é acessível, 51 reais por mês, é menos que um lanche. Eu comprei área VIP, quero estar lá Sim, pertinho de todos os palestrantes. Porque, assim, para esse ano de 2024, eu não costumo trabalhar com metas. sim, Eu falo que meta é teto ou é piso. Eu interessante. gosto de trabalhar com comportamento. Então, eu tenho 4 valores que para mim são inegociáveis para eu direcionar a minha vida. Sim, Primeiro, Deus. Segundo, a minha saúde. E pensando nesse meu segundo valor inegociável, foi a minha decisão de estar no Golden Life. Porque, como eu disse, né, eu quero fazer um esporte desafiador esse ano. Então, assim, o Golden Life vai abrir minha mente, vai me despertar para fazer as escolhas mais assertivas, para me direcionar como mãe de atletas e como uma atleta, inclusive, saber como que está tudo aí nesse mercado. E aí, agora você falou uma coisa muito interessante, que é um evento que tem uma proposta de capacitação para sim. profissionais da área, né? Assim como pessoas como eu, que quer apenas as informações para Sim. dar esse passo aí para vida. E também, assim, o Golden Life ele surgiu com esse nome, né? Por conta do Janeiro Dourado, que é o mesmo incentivo ao exercício físico. Gente, não sabia do Janeiro Dourado, só sabia do Janeiro Sei. Branco! Pelo amor de Deus! Aí o Golden Life é porque Ai, não tô Janeiro falando Dourado. mais do Janeiro Dourado aí, gente. Adorei! Eu aprendi que existia o Janeiro Dourado na minha residência de ortopedia, Ai, vou até né? anotar aqui, gente. Porque informação. o meu preceptor, né, José Martins, ele é até hoje, né, o médico do Uberaba Esporte. Quero agradecer e mandar um abraço para ele, inclusive. Perfeito. E através dele eu conheci, aprendi muito mais sobre o esporte e que me incentivou muito mais a querer continuar, né? Então aí eu fiz a conexão com o Ian, né, Ai, que é um nosso legal. palestrante lá na Santa Casa de São Paulo e nós ficamos amigos, parceiros aí de profissão. E o Janeiro Dourado, ele vem trazer para Montes Claros essa experiência, essa vivência da vida dourada, a saúde através do esporte. Gente, que Né? extraordinário! Então, não é somente algo bonito, né? Não é somente um nome para vender, né? Um produto ou um serviço. É algo que tem um significado para mim de algo que eu aprendi lá atrás, Eu já anotei. né? Então, assim, é algo que tem sentido para mim, que é significativo para mim, e eu quero agora que seja significativo para os outros. Perfeito. Eu tirei isso de uma entrevista do Quentin Tarantino, que ao perguntar se ele se preocupava, né? Se os filmes dele não vendiam ou algo do tipo, ele falou que ele faz os filmes dele para ele. Ele só convida os outros a assistirem. Por isso que ele é um excelente diretor, um excelente escritor e, assim, vários filmes deles, como Django Livre, se não me engano, Kill Bill,
Pulp Fiction, são clássicos do cinema. Então, ele colocou uma premissa para ele em que os outros passaram a admirá-lo. E entenderam que a qualidade técnica que ele tem para o filme respeita algumas métricas cinematográficas, né? Só que tem o dedinho dele lá, ó, a característica dele. E o Golden Life traz meus 20 dedos, Perfeito. mais da equipe inteira aí, Sim. que assim, é nosso projetinho, né? Nosso menininho aqui que tá crescendo, a sementezinha aí. Isso aí. E eu incentivo a todos vocês a irem ao Golden Life e participarem, porque é um evento único, é um evento inovador, que agrega valor para a cidade. Então, assim, a pessoa que ela quer crescer, que ela quer amadurecer, né, ser um bom profissional, ela vai investir em conhecimento. Uma pessoa que quer prosperar, ela vai procurar ajudar os outros. Mas Isso aqui eu consigo ajudar muito mais Sim, gente do com que eu certeza, diretamente um número como maior de médico. pessoas. Isso, Entendeu? exatamente. E até porque, como eu te disse, nessa questão de comportamento, ela é muito séria. Às vezes as pessoas, né, a virada de ano, a pessoa fala assim, olha, eu quero perder 20 quilos esse ano. Não sei se é muito, né? Se ela consegue, não sei. Mas quando ela fala, eu quero perder 20 quilos, eu falo assim, qual vai ser a mudança de comportamento que essa pessoa precisa ter primeiro, antes de querer perder 20 quilos? E eu acho que essa decisão, né, de participar de um evento desse, porque o esporte, gente, ele não é apenas algo, como você mesmo disse, né, não é só uma atividade, um movimento qualquer. É muitos movimentos que são gerados em todo o nosso corpo. Então, eu acho que tomar a decisão de estar em um evento como esse já é uma mudança de comportamento que vai te aproximar mais do resultado que você deseja, Sim. do que você ficar martelando. Gente, eu quero perder 20 quilos. Eu quero perder 20 quilos. Esteja em um evento, né? Em um movimento que vai te aproximar mais do seu objetivo. Certo, eu vou pegar essa fala sua e dar um detalhe seguinte, que perder peso e emagrecer são coisas diferentes, Olha, tá vendo? tá? Perder peso, se eu perder massa muscular, eu vou perder peso. Olha Se eu só. perder massa óssea, eu vou perder peso. Se eu Verdade. fizer uma lipoaspiração, eu vou perder peso. Se eu desidratar, eu vou perder peso. Então, se eu fizer uma cirurgia, ficar com excesso de pele e operar e tirar esse excesso de pele, eu vou perder peso. Então, peso é somente como comportam-se as massas do seu corpo na pressão atmosférica, né? Então, assim, a gente tem que entender que o processo do emagrecer é crônico, trabalhoso e requer manutenção, Total. tá? A questão que é muito discutível é a facilidade para o emagrecimento. Você vai Por isso- trazer alguma temática nesse sentido no Golden Life? Sim, teremos duas. Duas temáticas. Sim. Perfeito. A Bianca Ramalho, ela vai trazer os segredos do emagrecimento definitivo, é uma palestra excelente. Nós fizemos uma live, inclusive, a respeito. E o Daniel Coimbra, que é o nosso palestrante magno do sábado, ele vai trazer recomposição corporal, se dá para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, Perfeito. que é basicamente o que eu pratico hoje. Sim. Então, além dos outros palestrantes, para quem quer aprender como emagrecer, como se manter ativo e com qualidade de vida, né? Porque músculo hoje é vida. É interessantíssimo as duas palestras da Bianca Ramalho e do Daniel Coimbra. Perfeito. E aqui, a sua escolha, né, desse grupo de maestros do esporte. Como é que foi para você tomar a decisão de trazer aí um dos incríveis, né? A estrela que está, inclusive aqui no folder, gente, o Oscar Schmidt. Conta pra gente. O primeiro ponto é em relação a uma crítica que eu recebi no Instagram. Conta aí, tá vendo? Eu acho que foi hater, provavelmente foi hater. Que eu fiz um post em que o médico hoje, ele precisa ser o exemplo para o seu paciente. Adoro isso, viu, doutor? E- Adoro. Não só o médico, né? Eu acho que Sim. todo profissional. Sem sombra de dúvida. Porque eu não consigo cobrar de você aquilo que eu não sigo, né? Você não carrega. Minha mãe passou esse ensinamento para mim, então eu busco ensinar isso para meus pacientes. E
eu recebi essa crítica e aquilo foi martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que trazer pessoas que, além da vivência esportiva, além da sua capacidade técnica, eu quero alguém que viva o esporte. Não necessariamente a mesma modalidade que eu pratico. Por exemplo, o Ian, ele é um ás no CrossFit. Então, ele é extremamente respeitado na área. Então, eu não preciso da pessoa que pratica a mesma modalidade que eu. Eu só quero que participe, que ela pratique, né, o mesmo princípio ao qual eu busco praticar todos os dias. Então, todos aqui têm uma experiência de vivência, eles vivem o esporte, cada um em sua modalidade, além da sua aptidão técnica. Ou seja, eles estudam pela profissão, mas eles... São resultados do que daquilo eles que eles falam. aprenderam e do que exatamente. Isso é fundamental. Então, assim, não tem nenhum aqui que você vai falar assim, olha, nenhum aqui treina, nenhum aqui pratica aquilo que ele busca passar para o outro, sendo que ele não pratica. Então você teve muito cuidado para fazer todas essas Sim, escolhas, fora né? que o network que eu precisei fazer com cada um aqui é algo que eu recomendo para vocês, que hoje o que gira o mundo é o network. Então, o fato de eu me conectar com a pessoa, essa pessoa vai me conectar com a terceira, Outra, e assim e assim vai. sucessivamente, e em algum momento, Isso é muito real. a conexão que eu fiz com a primeira pessoa vai me beneficiar, porque uma quinta pessoa vai me ajudar, porque eu lembro de fulano de tal, que te conectou com Sim. Jorge, te conectou com Maria, eu vim aqui retribuir esse favor. Então, assim, e muitas vezes... E o Golden Life vai promover esse e movimento e do muitas vezes você não network. consegue retribuir a ajuda da pessoa que te ajudou lá atrás diretamente. Sim. Eu tive essa experiência, essa vivência que durante a minha faculdade, né, o meu período de formação acadêmica, eu tive muita gente que me ajudou. E hoje, por mais que eu consiga ajudá-las, eu não consigo ajudá-las diretamente. Diretamente. Mesmo que eu falo, não, cara, vai lá, consulta você de graça, problema nenhum, meu consultório sempre vai estar aberto, eu vou na sua casa, não tem problema. Sim. Só que muitas vezes eu ajudo alguém que trabalha para essa pessoa, alguém que é amigo dessa pessoa, alguém que precisa de uma ajuda, eu falei, cara, leva lá, eu resolvo. É o seguinte, eu fui uma pessoa que precisou de ajuda, aproveitou a oportunidade e hoje eu só estou retribuindo àqueles que me ajudaram a ajuda que hoje eu possibilito. Hoje eu tenho a capacidade técnica de ajudar muito mais gente. Com certeza. E com o evento... E com esse movimento, né? E com o evento, eu potencializo essa minha ajuda a outras pessoas. Porque eu, como médico, eu ajudo uma pessoa por hora, vamos colocar assim. Sim. Aqui eu estou ajudando centenas de pessoas. Várias pessoas. Em 2 dias, né? E quem sabe milhares, né? Milhares, porque assim, em 2 dias, gente, é muita contribuição, é muito conteúdo, é muito conhecimento. Sim. E eu sempre digo que conhecimento, ele traz libertação. Instrução nunca é demais. Nunca é demais. E pra gente encerrar, né, esse super bate-papo, eu tenho uma frase que é o seguinte, vou te falar, e aí eu quero que você me fale se pra você é uma verdade ou é um mito. A mente lê e governa o que está no corpo. Olha, o controle, sem sombra de dúvida, ele é o racional, né? Então, assim, você ter equilíbrio emocional, maturidade intelectual para não reagir explosivamente ou não reagir sentimentalmente a qualquer situação é extremamente difícil, tá? Nós somos seres emotivos, a gente sente muito. Se você me insultar, que agora eu terei um sentimento. A questão é, como que eu vou me manifestar em relação a ele? Perfeito. Eu vou pular da mesa e bater em você? Eu vou entender, sorrir e falar aí, não, tudo bem, ok. Vou te insultar, vou pegar esse copo aqui. Ai, meu Deus! Inteligência emocional nessas horas é tudo. Então, assim, é o como que você tem essa maturidade intelectual, essa certa frieza, né? De como lidar com as situações adversas que mostram quem você é, né? Aconteceu qualquer situação. Cara, olha, muito obrigado, eu agradeço e tal. Só queria saber os pontos aqui para eu melhorar, eu piorar e tal, para eu melhorar
aquilo que eu já fiz de certo e para eu consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, é ajuste. Aquela questão da perfeição que você falou no início. A gente não tem perfeição, a gente vai Não. fazendo os ajustes Sim. e assim vai levando. E sendo Certo? felizes, né? Que é o mais importante, Satisfação pessoal, né? ter uma vida de qualidade, com equilíbrio, sendo feliz naquilo que se Sim. propõe, Essa é a hora de né? tudo. E assim, eu vejo em você esse desejo de transbordar sobre centenas de pessoas ou até milhares de pessoas. E já quero, assim, te parabenizar por isso, Obrigado. sabe? Realmente a gente vê o quanto que profissionais da sua área, né? Da área da medicina mesmo, eles têm, assim, uma mensagem que, como você disse, a cada hora eu transformo uma única pessoa. Então, imagina se todos decidissem se transbordar a esse nível, porque o mundo é gigante, né? Sim. Os lugares existem para acolher essas pessoas que decidem transbordar. Então, assim, parabéns aí por esse seu movimento. E de fato, eu não espero, mas eu já conto que ele venha a acontecer, talvez semestralmente, anualmente, que seja, mas que ele seja realmente multiplicado Sim. para que cada vez mais as pessoas se despertem para esse nível de consciência do quanto que o esporte, o conhecimento aplicado, ele revela, né, coisas Sim. extraordinárias. Então, eu quero te parabenizar e, claro, te agradecer Imagina, pela eu sua agradeço. disponibilidade de contribuir com a gente aqui, como eu te Imagina. disse. Dentro do resgate, eu trabalho ali um método que eu desenvolvi como neurocientista da alta performance do comportamento. Eu pesquiso muito, gosto muito de ouvir. Eu falo que esse meu momento aqui é como se eu tivesse em uma sala de aula aprendendo. Eu já aprendi muita coisa, viu, gente? Aprendi muita coisa. Inclusive, anotei. Janeiro Dourado eu já não sabia. Eu tô apaixonada com isso. E assim, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Sei que quando a gente tá fazendo evento é uma loucura total e tal. E as coisas que vão, né, tendo que ajustar. E você se propôs a estar aqui com a gente. Então, gratidão mesmo. Imagina, eu que Todos agradeço a nós. oportunidade, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aí e lembrar que Golden Life Ainda tem vaga? Como é que tá isso aí? hoje já tá com casa cheia já, né? Já tá com casa cheia. Meu Deus, deixa meu lugar. Eu sento na frente, tá? Pode deixar. Tá lá separadinho lá, Ah, zigue-zague, isso aí, direitinho. por favor. Pessoal, deixar um recado aqui, Golden Life, esse final de semana, dias 27 e 28 de janeiro, aqui em Montes Claros, no Espaço AB, tá? Norte de Minas aí está crescendo, esperando você. E o Oscar Schmidt já deu o recado hoje, gravou um novo vídeo, falou que já está vindo, Perfeito. tá bom? Ansiosos. Então, assim, é um evento sensacional, é um evento inovador, único. Se Papai do Céu abençoar aí, o Já tá Golden abençoado, Life né, gente? Já tá vai ser abençoado. um sucesso. Sim, Ontem eu tive uma métrica de um atleta aí de renome, ele falou, cara, só o fato de existir o evento já é um sucesso. já é um sucesso. Porque ele sem não sombra de existe. dúvida. Então, assim, vale muito a pena. Oscar Schmidt, Daniel Coimbra, mais vários palestrantes estarão aqui, tá? Então, se você quiser aprender como emagrecer, ganhar força, Olha, desmistificar o uso de esteroides anabolizantes, para você, pai, mãe, como aprender a direcionar seu filho no o esporte. esporte, tá bom? Então teremos várias palestras aqui, inclusive a palestra do Oscar Schmidt, que é uma palestra motivacional, denominada Paixão. Ele vai contar a sua história, ele vai contar Adoro, tudo gente. aquilo que Ansiosa já. fez dele um campeão, tá bom? Então, vale muito a pena vocês virem, comparecerem, tá? E aguardamos vocês aqui, beleza? Perfeito. Valeu! Gente, muito, muito obrigada, né? Eu falo que a cada edição eu sempre me proponho a trazer assim um conteúdo de altíssimo valor, até proposto dentro do que eu trago para vocês, né? Que é esse desenvolvimento de segurança, de autonomia. Eu até olho assim pro Dr. Emílio, né? A gente conversando. Um cara de muita coragem, né? E a gente sabe, eu sou o resultado do quanto que o esporte, a minha vida de movimento, de atividade física, é que me promove a estar aqui.
é que me promove a dar os passos que eu dou na vida. E que, inclusive, a segunda edição do Resgate, que eu acabei de falar pra ele, falei, já pensa na próxima data do Golden Life, porque o Resgate aconteceu dia 13 de janeiro, o próximo já é dia 16 de março. Então, assim, a gente precisa continuar investindo em conhecimento, que é o que ele disse. Em 1 hora de clínica, eu transformo uma única pessoa, mas um dia de 8 horas de treinamento, eu consegui ali levar conhecimento para mais de 40 pessoas. Então, é sobre isso. E eu te aguardo no próximo episódio, que já tem data marcada, dia 9 de fevereiro. Vou trazer um outro profissional aqui da saúde, que é um dos princípios aplicáveis aos meus manejos terapêuticos com todas as minhas pacientes. Então, assim, não perca esse episódio. E, claro, esse de hoje aqui vai subir para o meu canal do YouTube, então você vai ter a oportunidade de assistir de novo. Inclusive, já vou sugerir aqui para o Dr. Emílio, porque eu sou essa que... Eu amo fomentar negócios, sabe? Adoro fomentar negócios. Sugerir para que ele grave essa palestra e monetize pós-evento para quem não tiver oportunidade de ir, né? Eu não posso por uma questão contratual. Não pode, gente. Olha pra você ver. Então, venha, pelo amor de Deus, não perca, tá vendo? O objetivo desse evento aqui é trazer os palestrantes aqui e incentivar você a ir à palestra deles. Tá vendo? Então, quem não vir vai perder de qualquer jeito. Exato. Pronto. Porque é o seguinte, questão contratual, eu não posso gerar o conteúdo online, tá? Sim. Então, o que acontece? O evento é presencial, por isso que o objetivo é ele ser feito aqui em Montes Claros. Gente, tá vendo? É igual resgate. Papai do céu já abençoou a chuva hoje, amanhã vai amanhecer fresquinho e a OAB vai ficar pequena. Isso. Porque vai vir E mesmo muita que tenha gente pra chuva, cá. não deixa ser a desculpa, né? Sem sombra de dúvida. Não deixa ser a Se desculpa. você quiser fazer inscrição, tá? Golden Life Workshop, tá? No nosso perfil do Instagram ou no meu perfil, Dr. Emílio César. Você pode clicar lá no nosso link da bio. Esse link vai direto para nossa página, tá? E lá tem história de cada palestrante, inclusive a minha. Toda a Vai programação. ter, exatamente. Tem a programação toda certinha. Começamos amanhã às 7 horas da manhã, ok? Nosso credenciamento. E os valores, a maneira de ser paga, tudo certinho tá lá. Lembrando que a gente tem alguns cupons de desconto, tá bom? Gente, eu não ganhei cupom de desconto. Tá? Gente, agora eu acho que assim, sinceramente, pelo menos o ingresso pra gente sortear. Só sortear aí, vai lá. A gente vai sortear um ingresso, né, Renata? Como é que tá essa live aí, amiga? Me conta. Tem pelo menos umas 200 pessoas aí? Umas 1000 pessoas? Foi embora? Como é que tá aí? Entra, sai e tal. A gente vai sortear o ingresso. A gente sorteia, né? Depois. Isso. Não, tem que levar, gente, porque, sinceramente, a assistência dessa mulher na minha vida é, assim, inquestionável. Mas, enfim, amanhã nós estaremos lá no Golden Life, né? Aprendendo muito, trazendo muito conhecimento. Quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, vocês que nos assistiram, Dr. Emílio, como eu já agradeci. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço, até mais.